Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o seriado How I Met Your Mother. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Atos, capítulo 10, versos 39 até 41, que dizem: Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Contar para os seus filhos as experiências que culminaram no encontro com a mulher que um dia seria a mãe deles. Basicamente, de maneira muito simplista, esse é o tema central de How I Met Your Mother. A série conta a história de Ted Mosby e seus amigos, mostrando os problemas e desafios de jovens adultos recém-formados que precisam se estabelecer e tomar decisões com relação ao futuro de suas vidas em diferentes áreas. A grande inovação da série está em sua narrativa distinta. Quem conta essa história é o próprio Ted, no ano de 2030, conversando com seus filhos, falando sobre os eventos que ocorreram 25 anos antes. Quanto mais tempo se passa, mais difícil fica manter-se fiel ao que aconteceu de fato. E isso fica explícito na série, pois vemos os atores realizando coisas impossíveis para humanos comuns, como saltar carros com uma bicicleta infantil ou pular do terceiro andar do prédio sem sofrer nenhum arranhão. Assim, não sabemos se estamos assistindo à realidade do que aconteceu ou apenas a versão de Ted da história. No caso da série, esse é um dos fatores que a transformaram em uma série cult, aclamada pelos fãs e pela crítica especializada. Na vida real, porém, precisamos de relatos fiéis sobre eventos importantes da nossa história. No texto base de hoje, o médico Lucas descreve um dos discursos do apóstolo Pedro, em que ele afirma ser uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus fez na terra. A escrita dos testemunhos dos apóstolos que estão contidos nos 4 evangelhos, no livro de Atos e nas diversas cartas neotestamentárias tinha o objetivo de auxiliar a próxima geração de cristãos e, de maneira especial, os líderes dessas igrejas nascentes. Eles seguiam um Jesus que nunca haviam visto e muitos morreriam por ele durante os períodos de perseguição do Império Romano. Por essa razão, uma descrição com fidelidade e precisão era vital para a sobrevivência da igreja. Um exemplo muito interessante é o próprio exemplo de Lucas, responsável tanto pelo evangelho que leva o nome dele, como também pelo livro de Atos dos Apóstolos. Mesmo não tendo visto Jesus, ele coletou os testemunhos daqueles que o fizeram. O seu primeiro livro começa da seguinte maneira: Lucas 1, de 1 a 3. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. É possível perceber o cuidado que Lucas teve em coletar as informações diretamente com quem esteve com Cristo durante seu ministério terreno. Da mesma forma, eu e você precisamos ser fiéis em nosso testemunho a respeito de nossa experiência com Jesus ao longo das nossas vidas. Muitos acreditam que precisam ter anos de caminhada cristã, ou serem formados em teologia, ou irem para o colégio de cadetes para poderem falar a respeito da sua fé com os outros.
Todos nós temos pelo menos uma arma quando começarmos a nossa caminhada cristã, que é o nosso testemunho. Não despreze o seu próprio testemunho. Essa é uma arma poderosa para todos aqueles que te conhecem. A mudança de vida, a transformação de caráter, enfim, tantos detalhes que serão percebidos podem e devem ser usados para falar a respeito daquele que possibilitou tudo isso, Jesus. Conforme você compartilha sua jornada com Cristo, deve se preparar cada vez mais para ser útil ao reino de Deus. Mas não se esqueça de que o seu testemunho é um elemento que transforma o Evangelho em algo palpável para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.